Jesus era comunista. Jesus era palestino. Jesus era comunista porque ele dividiu o pão. Jesus não fez arminha. O dever de todo cristão é ser comunista. Essas e outras eu costumo ouvir muito aqui, tá? Eu costumo ouvir muito nas minhas lives sobre esse tipo de coisa. Jesus era palestino, Jesus era comunista, Jesus... Cara, é uma loucura isso. Eu não consigo entender como é que essa galera pensa nessas coisas. Mas beleza. Fala galera, eu sou o Rico Rocha, quero falar com você hoje sobre esse negócio de Jesus era palestino, Jesus era comunista, o que é isso tudo, né? Eu juntei num bloco aqui que a galera costuma falar um monte dessas coisas e eu fico ouvindo isso o dia inteiro e hoje eu quero destrinchar isso daqui e te falar com base bíblica por que isso não faz sentido, beleza? Bom, se você ainda não é seguidor do canal, segue aqui, também pode dar tua curtida e é muito interessante que você compartilhe esse vídeo, tá? Vamos ver aqui, Jesus era comunista. Será mesmo que Jesus era comunista? Bom, tem uma passagem em que Jesus ele chega e fala pra gente o seguinte, João 6:27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai, Deus, e o selou. Então, Deus ele está nos trazendo aqui pela Bíblia, né? Deus ele nos fala através da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e de conduta, é o nosso manual. Então é interessante que a gente pense nesse tipo de coisa. Agora, João 6:27 está dizendo aqui, trabalhar. E aqui é Jesus que está falando, trabalhe. Eu não gosto de trabalhar, não. Não só pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Nessa passagem, o pessoal estava muito atrás de Jesus por causa do pão que ele tinha multiplicado lá atrás. Quero café! E aí Jesus fala, cara, vocês estão atrás de mim por causa da comida, cara, por causa do pão. Mas, cara, vocês têm que trabalhar, têm que correr atrás. E não só trabalha por causa das coisas da terra, mas também por causa das coisas do céu. Então é interessante que você faça esse tipo de análise antes de falar que Jesus era comunista. Ah, Rico, mas olha só, ele também tinha lá em Atos, quando as pessoas tinham as casas e tudo, e jogavam tudo aos pés dos discípulos para eles dividirem ali, porque todo mundo tinha tudo igual, né? Até aquela passagem de Ananias e Safira, que eles são mortos ali porque falam que venderam X, né? Venderam por menos, e aí ficaram com valor, enfim. A questão aqui eles sim faziam tudo ali em comum, tinham tudo dividido, mas a questão nem sempre isso funciona. Ali, numa comunidade pequena, inclusive existe os kibbutz, né, que são as comunidades que fazem ali divisão de tudo de forma igual. Mas existe algumas questões que a gente tem que levantar. Por exemplo, no kibbutz, se você chegar ali e quiser fazer uma faculdade, eles falam que você, olha, você me dá o que você tem e a gente te dá o que você precisa. Então, a pessoa precisa fazer uma faculdade, o pessoal do kibbutz paga a sua faculdade, mas quando você terminar a sua faculdade, você tem que ir lá e também fazer a sua parte para continuar fazendo com que a comunidade cresça, ok? Então, tem umas regras ali, não é esse negócio de o Estado vai me dar, nem nada disso. Na comunidade mesmo, eles conseguem ali se resolver. Mas isso não funciona em todos os lugares, infelizmente, principalmente no Brasil, isso não ia funcionar, o pessoal ia meter o pé, mas enfim. Nós a chamamos vai e não volta. Para funcionar, tem que estar todo mundo ali de acordo e tal, mas isso aí é muito raro de acontecer, tá? Paulo também fala, e é muito legal em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 10. Porque ainda estando convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Tá na ociosidade ali, né? Falou comigo? Esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então aqui tem várias passagens, inclusive eu podia ler um monte aqui, vai ter com as formigas, preguiçoso, enfim. Tem várias passagens que falam justamente sobre isso. Por isso que não existe cristão progressista, tá? A questão de Jesus multiplicar os pães não quer dizer que ele era socialista. Não tem nada a ver com isso. Ele ali mesmo, você já viu que ele mandou o pessoal trabalhar. E temos aqui também o dever de todo cristão deve ser comunista. Por quê? Para ter tudo igual. Não funciona assim. Não, você é burro, cara, que loucura. Cada um trabalha pelo seu próprio pão, né? Cada um deve trabalhar para ter o seu sustento e tudo mais. As coisas funcionam assim.
essa questão de eu querer ficar dependendo do Estado, isso não existe em lugar, né, nenhum. E quando tem essa coisa do comunismo, né, que todo mundo ganhando, o Estado sustentando as pessoas e aqueles que trabalham, que têm mais, ter que dividir isso, é bem complicado, inclusive injusto também. Ah, eu sou capitalista? Não, não sou capitalista, eu sou cristão. Então eu não consigo assumir essas coisas. Mas ainda que o comunismo só fosse isso, ok, não tem problema nenhum. Agora, quando passa a defender liberação de drogas, quando começa a falar de liberação de antigestacional, vou te chamar assim para não falar o nome aqui para não cair, antigestacional, né? Quando a mulher tem lá o seu, né? Enfim, né? Como a sua mamãe teve você, como seu papai teve, né? Na verdade, sua mamãe, né? Porque essa coisa é relacionada à mãe, ao útero, né? Quando é a favor ali de bandido solto, quando é a favor de um monte de coisa assim. Aí o pessoal fala, mas Jesus não fez arminha. Tá, o Jesus não fez arminha. A questão é, o que sobra para o cristão votar? A direita é perfeita? Não é. Mas é o que sobra para o cristão. É o que mais se aproxima daquilo que a gente acredita. Agora, quando eu vou votar, eu não vou votar num pastor, não quero ninguém para liderar a minha igreja, eu quero alguém para liderar o meu país, né? E não precisa ser necessariamente um cristão. Pode ser, por exemplo, para você ter uma ideia, tá? Porque o pessoal tem a cabeça, não, Bolsonaro, Lula. Cara, esquece isso. A questão é, tem uma pessoa lá para votar. O cara se diz cristão, mas errou 10 vezes. E tem um cara que ele é ateu e errou 7. Em quem você acha que a gente vai votar? No que se diz cristão que errou 10 ou no ateu que errou 7 vezes? Fatalmente a gente vai votar no cara que errou 7 vezes. Agora, a questão é, o que esse cara se parece com o que eu creio? O que esse cara se parece com aquilo que a Bíblia diz? Né? Não é o que ele diz, aquilo que ele que aparenta ali, que está ali. O cara pode não ser um bom cristão, mas se o cara é a favor da família, né? Se o cara é a favor de bandido na cadeia, se o cara não tem problemas com a igreja, geralmente o governo comunista tem problemas sérios com a igreja. A gente já via aí atrás que o pessoal lá na Nicarágua, por exemplo, prendeu freiras, padres, fechou igrejas, tudo porque não concordava com o governo. Então, quando é uma coisa antidemocrática, a gente já vê que tem coisa errada. 1 pra você, 1 pra mim. 2 pra você, 1, 2 pra mim. 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. Então, a gente precisa pensar nesse tipo de coisa, tá? Isso aqui foi bem básico, bem rasteiro, só para a gente pontuar algumas coisas aqui. A Bíblia, ela fala o tempo inteiro sobre o que a gente preza, né? A gente preza pela vida, independente de qualquer coisa que seja. A gente defende a vida. E também a gente não defende drogas e nem esse tipo de coisa. Beleza? Bom, o que você acha disso? Escreve aqui nos comentários, se inscreve no canal e vamos orar, né? É bom orar, a gente precisa orar. Meu Jesus, obrigado pela tua fidelidade, agradecemos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Vem sobre nós, fala conosco, Senhor. Quebra toda a força do inferno sobre tudo isso que a gente acabou de dizer, todas essas mentalidades, Senhor, comunistas, que são terríveis para o ser humano. Ajuda a gente, fala com a gente, Pai. No nome de Jesus, nos instrui para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.